Olá, meu nome é Marciano Santos e você está no canal Max Precision. E nesse vídeo vamos dar continuidade aí ao modelo, à explicação, à apresentação dos modelos da planilha System One e a planilha Max Precision, Precision Decision Win e WDO. Beleza? Que são as duas planilhas disponíveis aí para B3, tá ok? Então, a gente fez o primeiro vídeo explicando a System One e hoje, agora, nesse vídeo, vamos explicar aí a Precision Decision Win, beleza? É uma planilha baseada no modelo matemático, cálculos diários, horários, se você quiser fazer a previsão para a próxima hora, e semanal com base no modelo matemático estatístico. Para o input, para o mini contrato, na verdade, para o índice, mini dólar, e também tem para Petro, não está na planilha exclusiva Petro. Devido ser uma ação, ela está à parte, então, mesmo que você não queira, eu não opero ações, não, no momento agora, na verdade, aqui é uma divisão, tá? A Petro, ela está à parte, não está nessa mesma planilha, beleza? Então, vamos então fazer a apresentação aí para vocês dessa planilha. É essa daqui, tá? Ela, além aqui em cima de trazer o fluxo no cheio, no mini, aqui a somatória, aqui ela traz a posição dos estrangeiros. Lembra lá na System One que ela traz a posição no cheio e no mini? Aqui não. Aqui ela traz a somatória dessa posição, tá? A somatória da posição do cheio e do mini, tá bom? Aqui no fluxo eu trago separado. Fluxo do cheio, fluxo do mini, o total, né, a somatória, a força desse fluxo. Também trago aqui umas correlações, tá, que é muito importante. Tá? BOVA 11, como sempre, né, não pode falhar. Dessa vez ele aparece de forma mais resumida, sem a variação e sem a posição, somente o volume ali dos contratos que estão sendo negociados na compra ou na venda. Tá? E a força da moeda, tá? A força da moeda, ou seja, o dólar, o real frente ao dólar, e aqui o dólar frente ao real, beleza? Então, mesma coisa aqui na aba do índice, eu trago na aba do dólar. Posição dos players, fluxo no cheio, no mini, a somatória, a força desse fluxo, lembrando que aqui está o cálculo direto, lá na System One tá com o cálculo, com o número de contratos, né? E aqui só está o cálculo, a força desse fluxo, tá? A perspectiva dos juros na alta e na baixa e o DXY, que não pode faltar. Na System One eu dei a explicação sobre ele, né? Que não necessariamente ele tanto positivo, ou seja, o dólar valorizado lá fora, no câmbio, negociado lá fora, não necessariamente aqui na B3 também vai estar a mesma negociação, a mesma posição, tá? No dólar, beleza? Então, além de trazer a posição dos players, ela traz um modelo matemático por trás, tá? Um modelo matemático que nos dá a indicação de compra ou de venda pro dia seguinte ou para hora seguinte, tá? Então, é toda baseada num cálculo estatístico, matemático, no modelo de uma fórmula usada muito lá fora. Aqui no Brasil ainda o pessoal não utiliza, é algo assim novo, vamos dizer assim, na questão de o pessoal não conhecer a fundo a análise quantitativa, tá? O pessoal ainda é muito engessado na análise fundamentalista, na análise técnica, na de fluxo, tá? Mas a análise quantitativa é algo ainda que está vindo ainda para o país, tá? Então ela é baseada no modelo matemático totalmente estatístico, tá ok? Então ela me dá a indicação de compra
ou de venda para o dia seguinte, tá? Então ela me dá aqui uma indicação do momento, correção de volatilidade, inclinação, retorno à média, tá? Então ela dá os comandos, vamos supor, indicação para o dia de venda. Não necessariamente será de venda, porque temos um cara aqui, uma variável desse cálculo, nos dizendo que ela pode corrigir, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa variável e falar, peraí, todas as variáveis são cerca de, acho que 6 ou 7 variáveis. Então, tenho 7 variáveis. Na somatória, no percentual, aqui está me dando 90% de chance de o índice cair, certo? Sabemos que hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, segunda-feira tem um final de semana, toda a questão, pode ser que dê aí uma divergência no mercado, o que é normal para segunda-feira, tá? Então, com a indicação dessas variáveis, tem cerca de 90% de chance de o índice cair. Porém, tem 10%, né? Nada é 100%, obviamente. Então, tem 10% de fazer uma correção ainda de compra, ou seja, o preço ainda pode subir um pouco para depois cair eventualmente você entrar já com esse viés, procurando esse viés de venda, tá? No dólar, mesma coisa, indicação de compra, porém temos uma variável dizendo que pode corrigir, tá? Então você tem aqui praticamente 90% de chance do índice do dólar continuar aí a tendência a subir, tá? Então, além disso, com base também nesses cálculos, nesse modelo, temos os pontos, né? O fechamento que teve, né? Obviamente. Aqui o preço ideal, esse é uma das variáveis que o cálculo nos dá, né? Você faz o cálculo e você vai ter ali a indicação do preço ideal. O que é esse preço ideal? Ele não leva em conta alguns fatores, tá? Então, ele leva é como se fosse o preço real, o preço justo, né? O nome que você quiser dar, mas não aquele preço justo daquele cálculo da CME, não, é outro preço justo baseado em outra formulação, beleza? Podemos ver isso aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó. Distância entre os preços, tá? Distância entre os preços. Você vê que tem essa linha verde, que seria a linha que quando o preço chega aqui você vai eventualmente efetuar uma compra, e quando o preço vem aqui em cima você efetua uma venda. Essa discrepância ele vai buscar durante o dia, que são estes alvos aqui, ó, tá? São estes alvos aqui. E é esse modelo, esse cálculo que dá esses alvos, tá? São alvos baseados aí em volatilidade, tem outros fatores, outras variáveis que eu explico, né, para quem tiver interesse em adquirir essa planilha baseada nesse modelo estatístico quantitativo, tá? Então, essa linha branca aqui que está no meio do gráfico é o preço ideal. Então, você vê que a linha azul, que seria o preço de fechamento do mini índice, ele transita entre ela, tá vendo? Ó? Cada pontinho branco desse é um fechamento de um dia. Então, ele fica longe, 2, 3 dias, no quarto dia ele encontrou. Aí ele veio para cima, né? Ele veio para a parte de cima ali, na região, vamos dizer assim, mais valorizada, né? Tendência de alta. Então ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo dia ele aproximou do ideal, só que não encontrou. Ele continuou afastando, e aí ficou quase 10 dias, e aí encontrou novamente o preço ideal. E na sexta-feira, dia 26, ele subiu, encontrou novamente o ideal, né? Terminou o dia ali bem próximo do ideal, tá vendo? Então, o mercado ele tem um ciclo de preço e ele não fica muito longe desse ideal. Geralmente é em torno de uma semana e aí ele tende a buscar esse preço ideal, tá? Isso você consegue ver através dessa planilha, através desse modelo matemático estatístico. Você vê que você identifica esse tipo de ciclo e aí você pode só eventualmente buscar esse tipo de operação. Olha, está longe do ideal já faz tantos dias. Amanhã ele tem grande chance de ir buscar esse ideal. Então vou ter esse viés quantitativo baseado em estatística que você entra na operação, beleza? O dólar é a mesma coisa, a linha branca é o ideal e você vê que o preço ele transita entre essa faixa de preço, ó. Aí ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7º dia encontrou, dia 18/5. Aí ele afasta novamente, encontra aqui no dia 24/5 e eventualmente ele toca em uma das regiões, que seria essa aqui, né? E aí ele retorna ao preço ideal, beleza? Então o mercado ele tem esse ciclo, só mesmo utilizando esse tipo de cálculo, de formulação, você consegue identificar. Isso se reflete de hora em hora, tá? Deixa eu ajustar esse gráfico aqui. Se eu consigo ajustar ele para só o dia 26 aqui, tá? O dia 26 e o dia 25, ó. Então coloco o dia 26. Planilha atualiza, você vê que o preço, ó, ele sempre fica próximo ao ideal. Ali no dólar ele ficou próximo o dia todo. Vamos ver aqui no índice. Deixo só o dia 26 aqui, né? Totalmente configurável a planilha, tá? Para você fazer suas análises. Então você vê aqui, ó, o índice, ele começou longe às 9 da manhã. Depois, às 11 horas, ele buscou o ideal da hora, tá? Então você só vai ver isso aqui se você fizer o cálculo ali de hora em hora, tá? E aí ele afasta quando é 11, meio-dia, 1 hora, ele encontra novamente, fica próximo ao ideal e no fim do dia ele termina bem próximo, tá? Então o preço ele não vai ficar longe disso, tá? Tanto no macro quanto no médio ali, no diário, no semanal e no horário, tá ok? Então você consegue ter essa visão da movimentação do preço, tá? Você não fica procurando entradas de hora em hora, não fica cada minuto querendo adivinhar o mercado, não. Você tem um modelo te dizendo qual será o próximo passo, tá? E aí eu coloquei o fluxo porque sabemos que o fluxo ele tem um grande peso na tomada de direção do mercado, né? Fluxo, posição e moeda. Tá? Então ajuda além do cálculo, te indicando uma compra, uma possível venda. Obviamente que tem os gatilhos que eu repasso para quem adquire o modelo, tá? E aí você consegue alinhar com o fluxo se realmente vai ocorrer aquilo ali, beleza? Então era uma planilha bem completa, ela tem um preço um pouco maior, um pouco diferenciado, tá? Não é o mesmo valor da System One, vamos dizer que seria 3 vezes o valor da System One, tá? Devido a todo esse cálculo que ela vem embutida com ela, tá? Toda essa visão de mercado baseada no modelo quantitativo. Beleza? Aqui embaixo temos mais gráficos, ó, WDL Fut de hora, volatilidade. Sabemos aqui que temos um range de volatilidade que quando estoura, a próximas horas tende a corrigir esse limite, né? Ó, tá vendo? Ó, estourou aqui às 9 da manhã, depois o índice caiu. Estourou aqui no dólar, depois o dólar subiu. Estourou aqui no dólar na compra, depois ele corrigiu e caiu, entendeu? Então você consegue enxergar a volatilidade do mercado, se ele já está ultrapassando na compra ou ultrapassando, já está muito desvalorizado e a próximas horas, ou seja, as próximas negociações tendem a ser de correção dessa volatilidade, beleza? Né? A planilha traz informações assim mais levadas à estatística, tá? Com a integração entre o índice e o dólar. Aqui embaixo temos o diário, tá vendo? Ó? No dia estourou a vol, no dia seguinte tende a corrigir, estourou a volatilidade na compra. Então você vê que quando estoura aqui, ó, por exemplo, no dia 8 de maio, no dia 9 ele tende a corrigir. Então a possível venda no dia 9, ela se torna mais, a probabilidade de venda é maior porque no dia 8 teve um limite, um estouro de volatilidade. Então ele tende a corrigir esse limite. Você percebe isso que corrigiu aqui, corrigiu aqui, né? Baixo, depois subiu, tá? E aí eu explico, certo, né? Obviamente, o que significa a linha amarela, ali, os candles, né? Aqui embaixo temos um gráfico que é a distância entre os preços, semelhante a este gráfico que está aqui em cima, tá? Com a distância do dia a dia. Porém, aqui nesse gráfico eu coloquei coloquei aqui o INFUT, o IBOV e o WDFUT. Então você vê aqui, ó, que no começo de maio, dia 5, dia 8,
teve ali um cruzamento, né? O Ibov, que é a linha azul, a linha vermelha, o Ibov, a linha azul, o Infut, eles sobem a nível, eles cruzam, vamos supor assim, o nível de preço do dólar, que é a linha verde e a linha pontilhada verde. Tá? A linha pontilhada azul é o ideal do WDL Foot. Então você vê que nesse comecinho do mês, dia 5, dia 8, dia 9, é tido esse cruzamento entre os preços, tá? E aí vem vindo até agora. Se eu voltar aqui no gráfico, colocar outros dias aqui, ó, mês de março, você vê que esse tipo de comportamento ele se repete, ó. Olha aqui, ó. Aqui tocaram, né, ó, o dólar e o índice. Aí eles ficaram longe todo esse período, ó. Se você ver o período que dá, ó, aqui, 11/4, depois do último toque, 8/3, você vê que o período que deu, tá? Aí tem aqui o mês 4, eles se encontrando, cruzando, né, ó. Eles se cruzando, se tocando. Quando foi mês 5, pum, eles novamente abriram o período, abriram o ciclo do mercado. Então você consegue identificar todo o ciclo do mercado, que ciclo do mercado que está, se eles estão correlacionados, se realmente quando o índice subir o dólar vai cair, se isso não vai acontecer. Então você tem toda a visão, as explicações certinho eu dou depois que é feita a aquisição. Então é um modelo estatístico bem completo, tá? Igual eu falei, o seu preço é um pouco mais diferenciado, porque leva uma matemática um pouco mais pesada, um estudo, uma dedicação maior, sua também, só que a assertividade, a sua análise vai melhorar de forma exponencial, tá? Visto que esses alvos, vocês podem ver lá no grupo do Telegram, quando eu posto, né, obviamente, são muito, muito assertivos, tá? Todos os alvos, tanto da planilha System One como dessa planilha, são muito assertivos. Aqui eu tenho um range de volatilidade, um range de trabalho que praticamente todo dia eles buscam. Ou os dois na compra ou os dois na venda. É algo assim surreal, tá? Algo incrível mesmo. Então, aqui você vê o ciclo atual. Vemos aqui ele se repetindo conforme eu tinha falado, tá? Ele fez aqui, aí o mês de abril ficou aquela bagunça e agora o ciclo ele retoma, tá? Entender isso aqui, ó, vai te deixar à frente dos outros traders, porque você tá vendo, tá entendendo o comportamento com base em estatística quantitativa do mercado, tá? Não tá engessado ali naquele o que agora vai subir, agora vai descer, meu indicador, minha regra de coloração. Não, você está olhando o mercado de forma quantitativa, de forma estatística, beleza? Então é isso. A planilha ela é bem completa, totalmente baseada em um modelo matemático, onde você pega algumas informações em apenas 10 minutos, você tem toda essa estrutura de análise para o dia seguinte. Parece um pouco complicado, mas você assistindo o vídeo explicativo ali, né, o vídeo em torno de 1 hora e meia, você consegue explicar, entender certinho cada contexto, cada indicação, o que significa, beleza? Sua visão de mercado vai se tornar bem melhor de forma exponencial. Se você tem já um certo tempo de mercado, né, você vai ver que tudo que você aprendeu pode. Você vai parar e pensar e falar: opa, como eu não pensei nisso, como eu não enxergava o mercado dessa forma. Isso é incrível. Beleza? Então, essa é a planilha Max Precision, tá? A planilha faz parte do modelo Max Precision, do nosso método Max Precision. Ela chama Precision Decisão Win e WDO. Beleza? Então é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco do indicador. E aí depois eu vou entrar nas planilhas do Forex, que também é algo assim novo, muito, muito assertivo. Algo assim que não tem muito no Brasil. E eu trago aí com base também em estudos quantitativos e estatísticos, toda a estrutura para você operar
no mercado Forex. Beleza? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.